a Bíblia em Isaías capítulo 40. Nós vamos abrindo a Bíblia, o irmão ou o Pedro vai correndo aí para a gente. Esse microfone está estranho. Isaías 40, não vou pregar o Isaías 40, vou pegar esse versículo como base e a gente vai meditar em algumas passagens bíblicas para trazer o embasamento dessa palavra cujo tema é vencendo o desânimo. Amém? Preguei para mim e vou pregar para nós. Isaías 40, os versículos 29 a 31. Isaías 40, versículos 29 a 31. Diz assim: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãos, o desânimo, o cansaço, é algo que vem muito forte nas nossas vidas com a intenção de nos paralisar, com a intenção de minar aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, o propósito que o Senhor colocou nas nossas vidas. E o desânimo, ele pode te atacar em qualquer área da sua vida, no seu trabalho, na sua família, no geral. Eu estou aqui falando um pouco mais do nosso desânimo, talvez na vida espiritual, na nossa vida com Deus. A palavra desânimo, o é composto de duas palavras, é o desânimo. O quer dizer uma negação, quer dizer sem, quer dizer uma negação, uma ausência, uma privação, não tem o quê? Ânimo. E o ânimo é uma palavra que ela vem do latim, animus, que significa, espírito, sem espírito. Alma, sem alma. Coragem, sem coragem. Força interior, sem força interior. Sem vontade. O ânimos, ele era usado antigamente para falar do fôlego interior da pessoa. Ou que o povo muito fala por aí, energia. Aquele fogo interior, aquele fôlego interior. Então, o desânimo é quando a gente fica sem energia, sem força, sem vontade de mais nada, sem coragem. E isso pode acometer, irmãos, qualquer um de nós. Mas a gente não pode dar o lado para o desânimo. A gente não pode se render ao desânimo. É por isso que hoje o Senhor está falando com a gente. A gente precisa despertar para que o desânimo não nos pegue. E quais são as causas do desânimo? Por que uma pessoa desanima? Por que a pessoa perde o vigor? Por situações como realmente cansaço físico, trabalhar muito, dormir pouco, frustração. Quando você coloca muita expectativa num negócio, você acha que aquilo vai dar certo, você coloca todas as suas forças, você coloca toda a sua fé, você coloca toda a sua energia, e quando aquilo não dá certo, aí parece que tudo vai embora. Fica desanimado. Então, cansaço, frustração, às vezes conflito interno, crises internas, que às vezes a gente começa a pensar coisa que não existe e a gente começa a caraminholar na nossa cabeça. E tem alguém que gosta de influenciar nossos ouvidos, que é o inimigo das nossas almas, falando para a gente olhar para as circunstâncias, contando mentira aos nossos ouvidos. E aí, com aquele conflito interno, e a gente tende a alimentar aquilo que você está pensando. Você começa a pensar, puxa, é mesmo, né? Eu estou sozinho. Ou é mesmo? Cadê o povo? Ou é mesmo, poxa, eu pensava aquela pessoa, olha o que ela fez comigo. E aí você parece que fica alimentando, e aquilo vai crescendo, e a hora que você tem que falar, para, quem que está falando? Que voz é essa? E para ouvir o que Deus quer falar. Porque normalmente o que Deus quer falar não tem nada a ver com o que eu estou pensando. Não tem nada a ver com o que eu estou vendo. Então, causas do desânimo são então cansaço, conflito, esses conflitos externos, o excesso de pressão, alguém te pressionando para bater uma meta, para fazer alguma coisa, para terminar um negócio, e aquela pressão, parece que chega uma hora que você dá tilt e paralisa tudo e não consegue ir.
Mas nós temos um Deus, como nós lemos aqui em Isaías, e aqui ele estava falando com o seu povo, que estava passando por dificuldades, por provações, porque eles tinham pecado, porque eles estavam longe do Senhor, e o profeta Isaías é usado aqui para trazer uma mensagem de consolo, e essa mensagem de consolo diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor, eles vão conseguir daqui a pouco correr, não só caminhar, mas vão conseguir correr, vão conseguir voar como águias, porque o renovo do Senhor nos dá, aqui é uma metáfora, mas o renovo do Senhor nos dá esse sobrenatural. Ele é poderoso para isso. Então nós vamos, em nome de Jesus, tem algumas palavras aqui, algumas passagens que nós vamos percorrer, em nome de Jesus. Porque nós vamos vencer. O desânimo faz a gente esquecer até quem a gente é. Então, primeiro eu vou falar um em cima, um embaixo, qualquer coisa eu vou recorrer na lista se esquecer alguma coisa. Eu quero falar a respeito do profeta Elias, que o Abner até falou um pouco a semana passada. Elias foi um dos maiores profetas. João Batista depois é considerado, o maior deles. Mas Elias foi usado tremendamente por Deus. A Bíblia diz que ele foi levantado por Deus para combater a idolatria no meio do povo, porque o rei Acabe casou com uma mulher idólatra, Jezabel, e ela impôs a adoração de Baal ao povo. E o povo era um povo que não estava muito interessado em bater de frente com a Jezabel. E eles realmente começaram a seguir a dois senhores. Eles faziam ali as oferendas, as coisas para Jezabel e para Baal e para Aserá, que eram os deuses deles, porque eram considerados o Deus que dava o alimento, que abençoava a colheita, que era responsável pela natureza, pela chuva. E eles também não deixaram de acreditar em Deus. E o Senhor vai levantar o profeta Elias, e todos conhecem essa palavra, para chegar para Acabe e dizer que não haveria chuva em Israel. O que Deus quis mostrar? Quem realmente tem poder de mandar chuva, quem tem poder de mandar colheita. E essa seca dura 3 anos e meio. Elias vê milagres extraordinários nesse tempo. Ele vê corvos alimentando ele, trazendo pão e carne de manhã e de tarde. Ele toma a água do ribeiro. Quando o ribeiro seca, o Senhor pede para ele ir para um outro lugar, porque uma viúva vai sustentar ele. Quando ele chega nesse lugar, ele vê uma viúva que não é do povo judeu, uma mulher, vamos colocar pagã, gentia. Ele vai pedir pão para essa mulher, a mulher vai relatar o que está passando, que ela só tinha um pouquinho de azeite, de farinha, o que ela podia fazer era só para um bolinho para ela comer e o filho, eles iam morrer. Elias vai lançar uma palavra para ela, falou, faz isso daí, mas faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar. Essa mulher faz isso, o Senhor multiplica, ela come enquanto tem seca, ela e o filho e o profeta estão comendo dessa comida, que vai se multiplicando todo dia. Olha quantos milagres ele vê. Ele vê muitos milagres. E aí o Senhor manda ele se apresentar para Acabe. Quando ele vai apresentar para Acabe, pedir para o povo todo subir no Carmelo, e ele lança o desafio. Porque Deus vai mostrar quem é Deus. Vão colocar 2 sacrifícios, e o Deus que responder por fogo é o Deus verdadeiro. E ele faz para o povo uma intimação. Hoje, vocês têm que decidir quem vocês querem servir. Deus ou Baal. E a palavra diz que por 6 horas os adoradores de Baal fizeram um sacrifício e clamaram para Baal mandar fogo. E claro que Baal não mandou. E quando Elias vai orar, Elias quer mostrar realmente o poder de Deus. Ele não só ora para Deus mandar fogo, mas ele pede para derramar muita água em cima da lenha. Mas tanta água, ele pediu para fazer tipo um rego em volta assim, ó. Tanta água que aquele rego em volta ficou transbordando. E aí ele ora, Deus manda fogo. Gente, esse homem era um homem que via o sobrenatural toda hora. Não era pouca coisa. E aí, quando o Senhor manda fogo, o Elias vai perseguir os profetas de Baal. E a Bíblia diz, é 1 Reis 19 que está isso. A Bíblia diz que ele mata todos os profetas de Baal à espada. Agora imagina esse homem, ele foi tremendamente usado por Deus, só que ele teve um esgotamento. E passou por uma batalha espiritual. Pensa que o inimigo ali, porque o Baal, ele é feito de pedra lá, uma coisa assim.
o Baal que eles olham é aquele, mas há uma entidade, há demônios, principados e potestades por detrás disso, atrás de qualquer idolatria. Ele enfrenta uma batalha espiritual ali. Ele enfrenta um esgotamento físico. Imagina, às 6 horas ele está esperando os outros caras fazer. Aí o Senhor manda fogo. Imagina você correr atrás e matar centenas de profetas. O esgotamento físico, mental e espiritual. E aí, quando a Jezabel sabe que o Elias matou os profetas, ela lança uma ameaça sobre ele. Amanhã, a essas horas, pode falar para o Elias que como ele matou os profetas de Baal, ele vai estar morto. E a Bíblia relata que nessa hora, o Elias perde o ânimo. Foi um esgotamento, foi uma batalha espiritual, ele perdeu o ânimo. E ele acreditou naquilo. E ele pega o seu moço, vai com o moço até um certo lugar, fala, agora fica aqui, que eu vou andar. E andando sozinho, naquele deserto, ele pede para o Senhor a morte. Ele pede a morte, ele deita e dorme ali. Quando ele dorme, o que o Senhor faz? O Senhor manda um anjo. E o anjo acorda ele. Acorda Elias. E o anjo tinha água e pão. Levanta, bebe e come. E você vai, porque o caminho vai ser longo. Na força daquele pão, Elias caminhou, sabe quantos dias? 40 dias. Até o monte de Deus. Quando ele chega no monte de Deus, o que ele faz? Ele encontra uma caverna e ele entra dentro daquela caverna. O que o desânimo fez? Fez ele acreditar que ele estava sozinho, que todos os profetas de Deus tinham sido mortos pela Jezabel. Fez ele acreditar que não valeu a pena todo aquele esforço. O ânimo foi embora, a alegria foi embora, tudo foi embora. Ele entrou naquela caverna. E nós ouvimos o Abnério falando, veio o terremoto, Deus não estava no terremoto, veio o fogo, Deus não estava no fogo, tudo aquilo que ele estava acostumado. Veio um forte vento, Deus não estava no forte vento, Deus estava naquela voz mansa e suave, que vai falar, Elias, o que você está fazendo aqui? E o Elias chega e fala para o Senhor todo o relatório dele, Senhor, sabe o que é? A Jezabel matou todo mundo, não tem mais ninguém, só ficou eu como profeta. E aí o Senhor não dá nem resposta. Então, Elias, sai para fora, Elias. Faz o seguinte, sai daí, vai ungir o Eliseu como profeta no teu lugar, que seria o sucessor, vai ungir o Jeú, vai ungir o Azael. Sai, Elias, eu ainda tenho um plano para você. E Elias sai daquela caverna, debaixo da palavra do Senhor. Ele vai encontrar Eliseu, ele vai ungir Eliseu. Quem vai ungir os reis depois é Eliseu, seu sucessor. E Elias ainda tem um ministério extraordinário. Ele vai montar uma casa de profetas, ele vai discipular muitos profetas, ele vai preparar muitos homens. E quando chega na hora dele ir embora, ele vai embora assim, de uma forma gloriosa. O Senhor leva ele no meio de um redemoinho, passa ali aquela carruagem com cavalos de fogo, carruagem de fogo. No meio do redemoinho, Elias é levado aos céus em vida, em carne. Lá no céu tem homens ali de carne e osso. Por isso que a gente fala que o céu é real. Jesus está lá de carne e osso, o Elias está lá também. Ele apareceu no monte da transfiguração conversando. Agora é um homem que foi abatido por desânimo. O que o Senhor está querendo falar para mim e para você? A gente pode falar em línguas, a gente pode ser usado no louvor, a gente pode fazer muita coisa, mas a gente não está isento de uma hora passar por um esgotamento mental, físico, espiritual, e o desânimo vir sobre a nossa vida. O que eu quero falar nessa manhã é que há um Deus por nós, que Ele não vai te largar desanimado num canto. Que Ele vai te buscar onde você está. Primeiro, ele podia acabar com o desânimo do Elias na hora que o Elias deixou o moço e começou a andar. Ele falou, não, deixa ele. Ele precisa desse tempo. Às vezes a gente precisa de um tempo sozinho. A gente talvez precisa de um tempo para ouvir Deus. Mas o Senhor não deixou ele sozinho de qualquer maneira. O Senhor falou, come, mandou o anjo para mandar o pão para ele comer. E o que é o pão, irmãos? O que é o pão, irmãos? O pão é a palavra. O pão é a palavra. O pão é o verbo.
O pão é Jesus. Irmãos, se você de repente está aqui nesse período desanimado, pensando, eu já fiz tanta coisa, eu já vivi tanta coisa, parece que as portas fecharam, parece que não sei o quê, parece que eu estou sendo perseguido, parece que não acontece mais nada como antes, parece que eu não estou vendo mais o poder, parece que eu não estou vendo mais acontecer na minha vida. Hoje tem pão aqui para você comer. E eu quero dizer que não é só hoje que está vindo pão. A cada quarta-feira você está recebendo pão. A cada domingo você está recebendo pão. Cada hora que você ora lá e dobra os seus joelhos, às vezes sem força, você está recebendo pão. Talvez você está andando por dias difíceis, mas não acabou para você. Porque o sobrenatural de Deus e a palavra do Senhor tem te sustentado. Aleluia. Por que Deus deixa Elias entrar na caverna? Deus deixou. Não fica na vida inteira na caverna não, mas fica um pouquinho aí, Elias. Você precisa desse descanso no teu físico. Mas agora sai, porque ainda tem obra para você. Ainda tem obra para você. Talvez, irmão, você está sentindo assim paradinho, né? Poxa, eu estou tão parado. Ainda tem obra para você. A única coisa que eu te digo é que a caverna não pode ser um lugar permanente. O desânimo pode até nos acometer, mas a gente não pode ficar muito tempo alimentando ele. Hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você que nós temos que sair desse lugar. Que nós temos que sair do lugar do desânimo e o Senhor vai nos sustentar e o Senhor vai mandar o poder para nós vencermos tudo isso. Aqui o do Elias é o esgotamento. Não vai dar tempo de eu falar todas não, senão a palavra se... Outra coisa, irmãos, que a gente precisa tomar cuidado com quem o que a gente ouve e de quem a gente ouve. Porque você sabia que o desânimo é contagioso? É igual o Covid, que a gente põe uma máscara para não pegar. Mas o desânimo a gente tinha que pôr máscara nas orelhas. Os fones do desânimo e no coração. Porque parece que quando você não está bem, muito mais ao invés de vir pessoas para falar, não, coragem, ânimo. Aí você fala... não estou bem, às vezes querendo abrir o coração, a pessoa, mas você está certo mesmo. Esse negócio não está bom mesmo. Mas vamos orar, irmão, vamos orar. Mas não está bom. Não está legal. Você está vendo que não está mais a mesma coisa? Aí você fala, puxa, é mesmo. Puxa, é mesmo. A palavra de Deus diz ali no Êxodo, agora não vou lembrar o capítulo, mas eu vou contando. E você conhece, Deus tira o povo do Egito com milagres, sinais e maravilhas. Deus abre o mar vermelho. E aí o Senhor manda 12 espias, o Moisés manda 12 espias para dar uma olhada na terra, para ver se a terra era tudo aquilo. E o que acontece? Vem os 12 espias trazer o relatório para Moisés. 10 espias começam a falar, não, a terra realmente é tudo isso. Olha aqui o tamanho do cacho da uva. Só que a cidade é muito armada, tem soldados. Só que, como que a gente vai entrar lá? A gente perto deles, nós perto deles, somos como gafanhotos e eles são como gigante. Aí eles começam a se ver diminuído. Deus tinha falado que ia dar terra para eles? Sim ou não? Era a promessa do Senhor? Então, independe se a Jericó, ela é rodeada por muralhas tão espessas. Independe de quantos guardas eles têm lá, independe de qualquer coisa, Deus falou. Aí, o que aconteceu quando eles ouviram os 10 espias? Acho que é Números 14. Não vamos ler, senão vai errar. O que acontece quando eles escutam os 10 espias? Eles começam a chorar, eles começam a ficar desesperados, eles começam a pensar, puxa, nós saímos do Egito para agora a gente morrer aqui. Somente 2, Josué e Caleb, falaram, peraí, não é assim não. Nós vamos entrar, nós não somos como gafanhotos e eles gigantes. Nós vamos entrar e a gente vai devorar esse povo, como se eles fossem pão. E aquilo suscitou a ira de Deus. E o Senhor falou que porque eles não acreditaram, porque eles se dobraram à incredulidade, ao desânimo, a fé foi embora, a coragem foi embora, o ânimo foi embora, foi tudo embora, esqueceram do que Deus falou. Deus falou assim, então, vocês não vão entrar na terra, nem vocês não vão.
só a próxima descendência, exceto quem? Caleb e Josué, porque acreditaram, porque não deixaram o ânimo ir embora pelas coisas que eles viram, eles continuaram acreditando no Senhor. Irmãos, outra história, Neemias. Quando Neemias está lá construindo, o que chega o pessoal e fala assim, vocês estão construindo isso daí? Vocês vão todos ser mortos, vocês são como uma raposa, vocês não vão conseguir nada. E o povo começa a fraquejar, e o Neemias, peraí, vamos orar ao Deus dos céus, vamos orar ao Deus dos céus. O inimigo vai tentar em todo tempo desanimar Neemias que está construindo, vai tentar em todo tempo, mas a Bíblia diz que toda hora ele ora ao Deus do céu, e ele tem uma palavra para aqueles que querem tirar o foco dele. Qual é a palavra que Neemias tem para aqueles que querem tirar o foco dele? Vocês lembram? Eu não posso sair daqui, eu estou fazendo uma grande obra. Então, meus irmãos, minha família, Novo Tempo, o inimigo quer te paralisar, ele quer roubar a tua unção, ele quer roubar o teu ânimo, ele quer roubar a tua fé, ele quer fazer você olhar para trás, ele quer minar a tua fé para você olhando para as circunstâncias. Mas o Espírito Santo está dizendo aqui hoje que nós precisamos prestar atenção para quem nós estamos dando ouvidos. Cuidado, desânimo é contagioso. Cuidado. Então, se alguém está vindo falar alguma coisa, que isso está trazendo desânimo para o seu coração, vai para o Senhor e fala, Senhor, eu não quero acreditar nisso, eu não vou acreditar nisso, eu vou acreditar na promessa que o Senhor tem para a minha vida, eu vou ficar com a promessa que o Senhor tem para a minha vida, é com isso que eu vou ficar, Senhor, é com isso que eu vou ficar. E fala assim, bem para o cão, eu não vou sair daqui. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu não vou parar isso daqui. Eu estou fazendo uma grande obra. Mas o fulano falou, o Beltrano falou, o ciclano falou. Dane-se quem falou, eu vou ficar com o que o meu Deus falou. Eu vou falar com as promessas que meu Deus fez. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na minha vida. Então, irmãos, muito cuidado. Nem para você ser contagiado com desânimo, nem para você contaminar ninguém com o seu. Em nome de Jesus, que nós possamos ter o que a palavra diz, uma boa palavra. Hebreus capítulo 3 diz, animem-se uns aos outros. Encorajem uns aos outros. Paulo diz a mesma coisa. Animem os seus irmãos. Consolem os seus irmãos. Como que é a palavra que ele fala? Exortem os seus irmãos. Suportem, exortem uns aos outros. Dê esse ânimo, consola. Nós somos usados para ser consoladores, edificadores do nosso irmão. Não o contrário. Não o contrário. Uma outra coisa que pode fazer a gente perder o ânimo é quando a gente está no processo com Deus. Sabe por quê? O processo não é fácil. Já chama processo. Quais das mulheres aqui tem processador? E o processo é doloroso. E ser crente faz parte sofrer. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que ele quer dizer com isso? Não é assim, você vai vencer também. Não, eu já venci, já está vencido. Eu sou bastante. Eu já venci o mundo, pessoal. A vitória já é de vocês. Foi paga naquela cruz. As tribulações, elas fazem parte do trabalhar de Deus na nossa vida, do moldar de Deus na nossa vida. E aí a gente vê o Senhor moldando e o Senhor falando, o povo que foi para o cativeiro. Por que Deus mandou o povo para o cativeiro? Foi um castigo? De certa forma foi, mas foi um castigo educacional, porque Deus queria trazer o seu povo de volta. O Senhor mandou profetas para falar para eles, vocês precisam se converter, vocês precisam largar a idolatria, vocês precisam parar de contaminar com esse povo aqui. Eles já estavam na terra de Canaã fazia muito tempo. Eles já estavam edificados ali fazia muito tempo. Em vez de adorar só a Deus, eles estavam contaminando com as coisas do povo. E Deus mandou recado, Deus mandou para os reis. Eles não obedeceram. O Senhor falou, se vocês não obedecerem, vocês vão ser cativos na Babilônia. O Senhor falou para o profeta Jeremias até quanto tempo duraria o cativeiro.
Não deixou assim, sem data. Vão ser 70 anos. Serão 70 anos. E aí, nesses 70 anos, para o povo lá, não foi fácil. A gente vê palavras, Jeremias 29, 13 e 14. O Senhor falando com o povo. Não é 13 e 14, não. Ou é? É. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo de volta para esse lugar. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Versículo 12. Então vocês invocarão, se aproximarão de mim, em oração, e eu os ouvirei. 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E o 14 diz, eu serei achado por vocês, diz o Senhor. E farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei de volta para o lugar de onde os mandei para o exílio. Então, o povo, ele sabia que o povo no processo ia desanimar. Ele saía com o povo no processo e achar que Deus tinha largado eles lá. Eles sabiam que eles iam ter esse coração. Então, ele já fala assim, olha, é o seguinte, vocês vão ser 70 anos lá. E eu estou falando para vocês, eu sei o pensamento que eu tenho para vocês. É um pensamento bom, não é mau. É um pensamento de restauração. Eu preciso que vocês passem por esse processo para ser restaurado. Eu preciso que vocês passem por esse processo para vocês olharem de novo para mim. Os sonhos que eu tenho para vocês, é o que ele diz no versículo 12. Os pensamentos são de paz e não de mal, porque eu quero dar um futuro e uma esperança para vocês. Meu irmão, você que está passando por um processo, talvez um desemprego, talvez uma enfermidade, talvez uma depressão, talvez uma luta interior, talvez uma batalha espiritual, eu não sei o que você está passando, mas a impressão é que parece que acabou para você. Eu quero declarar essa palavra, você simplesmente está passando pelo processo de Jeová, está passando no barro na mão do oleiro, e a palavra do Senhor é o seguinte, eu tenho para vocês um futuro e uma esperança. Vocês só estão sendo moldados. Vocês precisam ser moldados para que o fruto do Espírito comece a aparecer em vocês. Tem coisas que precisam expurgar, tem coisas que precisam sair. E o versículo 12 diz assim, eu tenho um futuro, uma esperança, então vocês me invocarão. Vai chegar uma hora que vocês vão me invocar, que vocês vão me buscar. E eu falo para vocês, busquem de todo o coração, porque eu serei achado de vocês. No processo que talvez você esteja passando tão doloroso, tão difícil, que parece que você está sozinho. O Senhor está dizendo para você, eu quero ser achado por você. Eu quero ser achado por você. Eu quero ser achado. O Elias não tinha condições, o Senhor correu atrás dele. Mas tem momentos que o Senhor fala, eu quero ser achado. Você pode me buscar de todo o seu coração, porque eu estou querendo muito ser achado. Eu estou querendo muito ser achado, então comece a buscar de todo o teu coração. Eu tenho para você uma esperança e um futuro, porque quando você me buscar de todo o coração, eu serei achado de vocês. E eu vou levar vocês de volta para o lugar que eu falei, para o lugar que eu prometi. O processo, querida, porque você não está pronto para receber ou para viver o que o Senhor tem para a tua vida. Não estou pregando aqui que vai ser 1000 maravilhas. A gente vai passar a luta até Jesus voltar, porque nesse mundo é assim. Mas aquilo que Ele está tratando você nesse processo, você vai chegar nesse lugar. E eu nunca mais esqueço essa ilustração, que eu já li esse livro faz mais de 20 anos, que é o Caçadores de Deus. Que o Tom Timmy fala bem isso, dessa palavra. Que Deus, Ele faz como que o pai brincando de esconde-esconde com o filho pequeno. Que ele se esconde atrás da cortina e ele deixa ali os pés ou alguma coisa para que o filho achar ele. Porque o pai que brinca de esconde-esconde,
Ele sabe se esconder muito bem e o filho talvez passar o dia inteiro e não achar ele, não é verdade? Mas o pai quer ser achado, então ele deixa aquela pista. Irmãos, nosso pai quer ser achado. Ele quer ser achado. A senha é: busca ele de todo o coração, que ele vai dizer: cheguei! Eu tenho um tempo novo para vocês, nós vamos vencer o desânimo, irmãos. Eu sei que ele é real, eu sei que as coisas são reais, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Esse povo, nos 70 anos da Babilônia, eles sofreram tanto, que o Ezequiel, no capítulo 37, ele fala também algo que o Senhor mostrou: vocês estão falando que vocês estão mortos, vocês estão falando que já acabou para vocês, vocês estão parecendo um vale de ossos secos, com a sepultura aberta. Mas o Senhor pediu para eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Esse é só um processo. O Senhor pediu para eu profetizar. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: junte os ossos aos seus ossos. E pela palavra do Senhor, começa a acontecer aquele rebuliço, é uma visão, começa a acontecer, juntar ossos aos ossos, e daqui a pouco vira esqueleto, e daqui a pouco vem carne por cima do esqueleto, e daqui a pouco vem nervo por cima do esqueleto, e daqui a pouco vem pele por cima do esqueleto, e aí é um exército de um monte de corpos, mas ainda estão mortos, e o Senhor fala para Ezequiel: agora profetiza de novo assim, ao Espírito, e ele fala: profetiza ao Espírito, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que eles vivam. E o que acontece quando ele profetiza? Se levantou um grande exército. É só um processo, meu povo. Deus não te esqueceu, não te abandonou. Eu sei que muitas vezes até vontade de morrer passa sobre algumas mentes aqui. Talvez você sente esse osso seco, mas o Espírito Santo está dizendo que não acabou. Aí o profeta fala: vocês estão dizendo que vocês estão assim, né? Mas o Senhor vai restaurar, o Senhor vai fazer. Eu quero profetizar sobre este lugar para nós como comunidade. Que se tem um ossinho seco aqui, eu estou ali, eu estou ali, eu estou ali, eu estou ali, que o Espírito do Senhor hoje traga unidade nesse lugar, e todo espírito de divisão que tenta contra essa igreja, ele é derrotado pelo poder do nome de Jesus. Eu oro ao Senhor para que haja um rebuliço nesse lugar, para que cada osso se ajunte ao seu osso, não importa se aquele ossinho é chatinho, ou isso ou aquilo, o Senhor quer unidade nesse lugar, e o rebuliço de Deus vai vir, e nós vamos nos levantar, e o sopro do Espírito Santo vai vir em nome de Jesus e vai levantar um grande exército, porque nós precisamos marchar sobre Rio de Ramos e São Bernardo do Campo como um exército para derrotar todo o mal em nome de Jesus. É um processo, irmão. Não vai deixar o desânimo te abater, querido, em nome de Jesus. Outra coisa, às vezes por todas essas questões que eu te falei, N questões, frustração, cansaço, decepção, a gente desanima só com as coisas de Deus. O trabalho, vento em popa. A faculdade, vento em popa. A academia, uau. Tudo. Agora, para as coisas de Deus, não tem ânimo. Não tem ânimo. Não dá. E o Senhor manda o profeta para falar. E assim foi na época da reconstrução. Sabe esse processo que eles passaram? O processo acabou. O Senhor levantou o rei Ciro e falou para eles: vocês podem voltar para Jerusalém. E mais, vou dar grana para vocês reconstruir. Vou dar tudo que vocês precisam, pode voltar. E eles voltam em 3 levas. A primeira com Zorobabel, a segunda com Esdras, a terceira com Neemias, para reconstruir a Jerusalém que está destruída. E aí, quando eles chegam para reconstruir, chegam na maior alegria. Ageu, o livro de Ageu, o livro de Esdras e de Neemias registra essas situações. Eles chegam na maior alegria. Eles vão lançar os alicerces ali, lança o alicerce para começar a obra, faz a maior festa. Glorifica a Deus, adora a Deus, e até começam a obra.
Mas aí vem o inimigo usando ali os samaritanos, pedindo, e os samaritanos vão lá tentar impedir a obra, embargar a obra, e consegue. E a hora que a obra embargou, que os impedimentos vieram, o povo fala, mano, falou que a gente não pode construir, vamos cuidar das nossas casas. Vamos construir nossas casas aqui em Jerusalém, vamos pintar, vamos rebocar e vamos fazer. E eles começaram a cuidar só das suas vidas. E vamos trabalhar. E aí esqueceram a obra do Senhor. Mas tinha um impedimento, né? Mas se Deus tem uma promessa, o impedimento vai fazer eu parar? Não pode me fazer parar. Sabe quanto tempo eles ficaram cuidando só da vida deles? 16 anos. Aí eles achavam que estavam cuidando da vida deles e estavam se dando bem. O profeta Ageu vai falar assim, vocês repararam uma coisa? Deus levanta o Ageu e fala, vocês repararam uma coisa? Vocês estão trabalhando bastante, né? Só que aí quando vocês colocam em cima da mesa tudo que vocês ganharam, eu assopro. Vamos abrir lá em Ageu. Ageu, os profetas menores. Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo, olha o que Deus vai falar, acaso então é tempo de vocês morarem em suas casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até um monte, tragam madeira e reconstruam o templo do Senhor. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco? E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por sua causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o orvalho, a terra não produz os frutos, e fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Trabalhar é preciso, estudar é preciso, com responsabilidade, com afinco. Mas, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, o Senhor, porque não é sábio. Se eu deixo de edificar o templo do Senhor, e eu não estou falando para a gente pintar esse salão, você sabe o que eu estou falando. Tudo que eu estou fazendo não me satisfaz. Eu como, parece que eu não estou cheio, eu bebo, parece que nada satisfaz, porque o negócio está invertido. Então, o ânimo para as outras coisas tem para a casa do Senhor diminuiu. E a palavra, quando veio a palavra do Senhor, o que aconteceu? Eles receberam a palavra do Senhor. E eu não vou entrar em detalhes, porque a hora já se avança. Eles receberam a palavra do Senhor e eles vão começar a reconstruir. Eles vão começar a reconstruir. O Senhor fala assim, agora vai ver se tem semente no celeiro, vai ver se tem alguma coisa, mas eu estou falando uma coisa para vocês, desde esse dia vocês vão começar a ver as coisas acontecendo de novo, vocês vão começar a ver a colheita de novo. Deus faz isso, irmãos, Deus faz isso. Quando Esdras veio, trouxe a palavra, quando Neemias veio, construiu um muro num tempo recorde de 52 dias. O que eu estou falando aqui, irmãos, é que o desânimo vem principalmente para as coisas de Deus. E o Senhor tem renovo para as nossas vidas. O Senhor tem renovo para as nossas vidas. O apóstolo Paulo também passou por situações de ser
Jesus passou por situações de ser traído, você sabe disso, de ser negado, ele foi até o fim. Paulo, quando ele fala em Timóteo, a 2 Timóteo, falando com Timóteo, ele estava preso. Vem me trazer umas coisas aqui na prisão, Timóteo, porque o Demas, amando o presente século, ele foi embora. Um dos presbíteros de Paulo desviou. O Alexandre, o latoeiro, me causou tanto mal. O outro fulano foi embora também, o outro foi embora. E eu estou sozinho. Mas nem por isso o Paulo desanimou. O Paulo é aquele que diz, sempre nas suas palavras, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O Paulo é aquele que diz que nesse mundo, aquilo que a gente passa é uma leve e momentânea tribulação, que vai produzir para nós um peso eterno de glória. Por isso a gente não tem que atentar pelo que vê, mas para aquilo que não vê. O Paulo é o que diz que aquilo que a gente passa aqui, lá no céu, vai ser extraordinariamente recompensado. É o Paulo que diz em 2 Coríntios 4, e esse eu não lembro de cor, vamos abrir, eu coloco aqui para nós. Segunda Coríntios 4. E ele diz tanta coisa que se eu fosse falar todos os versículos que Paulo fala sobre isso, que são maravilhosos. 4, versículo 1. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia, que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, o que a gente faz? Rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não resplandeça a luz do evangelho. E eu tenho falado que o evangelho tem sido obscurecido ou cegado não só pelos que não conhecem, mas aqueles que conhecem parece que começaram a perder a visão do evangelho. Versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. E levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste no nosso corpo. Então, nós vamos passar, irmãos, por tribulação, mas a gente não vai ficar angustiado. A gente pode ficar perplexo, assustado, mas a gente não vai ficar desanimado. A gente pode passar um dia, uma semana de desânimo, mas a gente não vai ficar desanimado. Nós vamos ser perseguidos, mas nós nunca seremos abandonados, porque tu não me deixarás jamais. É isso. Nós somos derrubados, mas não destruídos. Passou uma rasteira, eu caí, eu ralei, eu machuquei, mas peraí, eu vou levantar, tudo assim, mas eu não vou parar de caminhar com Jesus. Eu vou me curando, eu vou fazendo fisioterapia, eu vou me levantar e daqui a pouco eu estou correndo, porque os que esperam no Senhor correrão, subirão com asas como águia. O nosso Deus tem isso para nós nessa manhã. E eu concluo dizendo como que eu vou viver tudo isso. Tirando os olhos das coisas. Tirando os ouvidos de onde eu estou ouvindo. Protegendo o meu coração. E o resumo de tudo isso. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, porque se você olhar para a Tânia, talvez você vai se decepcionar. Se você esperar muita coisa de mim, com certeza eu vou te decepcionar. Se você esperar de qualquer ser humano, em algum momento ele vai te decepcionar. Mas se você olhar para Jesus, ele jamais vai te decepcionar. Ele jamais vai te decepcionar, irmãos. Ele jamais vai te decepcionar. Escuta, o Senhor está nos chamando para um novo tempo. O Senhor está me chamando, a mim e a você, para a gente sair do barco, dessa tempestade. Está difícil, está na luta, está na tribulação. Vamos fazer que nem Pedro? Senhor, o Senhor anda sobre as águas, a gente quer andar também. A gente quer andar também. E eu convoco vocês, irmãos, para a gente ter uma fé tão grande, para a gente sair do barco dessa tribulação e começar a andar sobre as águas. Porque o nosso Deus é Deus do sobrenatural.
O Pedro falou, eu quero andar. Se você está andando, o Senhor falou, vem. E a gente sabe que ele andou sobre as águas. E a gente sabe que ele afundou. E quando que ele afundou? Quando? Quando ele tirou os olhos de Jesus. Mas Jesus... Peraí, Pedro. Está afundando, peraí. Ô, Pedro, estou te trazendo de barco de volta. Só que agora que o barco está de volta, eu vou estar parando o vento. Eu estou parando a tempestade. E o Senhor está dizendo para nós que nós vamos andar sobre as águas. Pode ser que de vez em quando a gente vai dar uma afundadinha, mas tem uma mão do Senhor para nos trazer de volta. Para nos trazer de volta para esse lugar. Não vamos tirar os olhos de Jesus. E se você tirou, volte os seus olhos para esse olhar hoje. É o olhar que nos fascina. Esse olhar de fogo que penetra a nossa mente, o nosso coração e transpassa a nossa alma. E com as palavras de Jesus eu quero te dizer, não turbe mais o seu coração. Crede em Deus, crede em Jesus Cristo. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, enche os nossos corações nesse dia. Que a alegria do Senhor, que a nossa força esteja sobre a tua vida hoje, independente do que você vê está trazendo tristeza, mas a alegria do céu seja sobre a sua vida nessa manhã, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E como diz Hebreus capítulo 12, do 1 ao 3, pode subir o pessoal do louvor. Portanto, Hebreus 12, do 1 ao 13, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, e suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não, nem, para que vocês, qual que é o segredo de não cansar e não desanimar? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele foi para a cruz, é por isso que a gente carrega a nossa aqui também. Não vamos desanimar. Há um sopro do Espírito para nós hoje de manhã. Vamos subir, vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Deus de poder e de toda glória. Nós estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. O Senhor bem sabe como são difíceis as tribulações que nós passamos aqui. O Senhor bem sabe quanto dói a dor de uma traição. O Senhor bem sabe quanto dói a humilhação. O Senhor bem sabe quanto dói o abandono. O Senhor bem sabe quanto dói a fome, a sede. O Senhor sabe, Jesus, você esteve aqui. Você passou por aquilo que um ser humano pode passar. E nos garantiu que você venceu o mundo. Senhor, nessa manhã eu quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha trazer renovo sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Pai. Porque, oh Deus, o desânimo que tem tentado instaurar, a fraqueza, Senhor, que tem tentado instaurar nos corações, eu sei que elas são legítimas, mas a gente não precisa e não deve andar por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente não vê. A minha oração hoje, Senhor, continua fortalecendo os meus irmãos que estão passando pelo processo. Oh Deus, continua fortalecendo os meus irmãos, Senhor. O Teu Espírito Santo nos fortalece. Senhor, nós não vamos ficar prostrados, nós não seremos destruídos, Senhor. Oh Deus, apesar de tudo, Senhor, nós não vamos ser destruídos. Senhor, visita cada irmão aqui nessa manhã.
Deus, e aquele que precisa de uma oração, que está passando por isso, vem aqui à frente para a gente orar por você. Jesus, Jesus, aquela visão que o Senhor deu para o profeta Ezequiel, quero profetizar nessa manhã, Senhor, unidade nesse lugar. Eu quero profetizar unidade nas famílias, Senhor. Oh, Deus, que esse reboliço seja para trazer unidade. Sopra dos quatro cantos, ó Espírito. Sopra sobre os corações, Senhor, que estavam desalentados, desanimados, perdendo a força. O Senhor mostrou que tem corações assim hoje aqui. Espírito, o Espírito Santo, o Espírito Santo vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando em cada vida. Olha para Jesus, olha para os olhos de Jesus, olha para os olhos de Jesus, olha para os olhos de Jesus. Oh, mas começa a andar sobre as águas. A esses irmãos que estão aqui à frente, começa a andar sobre as águas. A você que está sentado aí, não veio aqui, a palavra é para você. Sai desse barco e começa a andar sobre as águas, pelo poder do nome de Jesus. Os olhos, olhando nos olhos de Jesus, eu quero profetizar. Você vai viver o extraordinário de Deus. Você vai andar sobre as águas, e até que Ele venha, nós vamos andar sobre as águas, sobre as tempestades. Nós vamos vencer cada luta, nós vamos vencer cada tribulação. Nós vamos ver muitas vezes o inimigo se levantando nas nossas vidas, mas vamos ver muitas vezes ele caindo por terra e correndo por 7 caminhos, porque sobre nós há uma palavra, porque sobre nós há uma promessa. O nosso Deus é com a gente e vai vir nos buscar para morar eternamente conosco. Aleluia, aleluia. Vamos orar por essas pessoas. Venham orar, vamos orar. Vai orando aí, louvando o Senhor.